Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal de Trombet e aqui fala o evangelista Oscar. Estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina neste trimestre com o tema O Livro de Êxodo. E tu és o nosso convidado muito especial e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal e ativa o sino de notificações. Compartilhe esta lição com os demais irmãos, deixe os seus comentários e algo muito importante, deixe também os seus likes para que o YouTube possa compartilhar e recomendar esta lição para os demais irmãos. Então, sem mais demora, vamos a uma breve oração para juntos estudarmos a lição número 4 com o tema As Pragas. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que nos concedes para juntos estudarmos a Tua Palavra. Venha-nos o Seu reino, seja feita a Sua vontade. Pedimos o Seu Santo Espírito, que é o nosso professor, para que nos conduza a toda a verdade. São graças que te pedimos e te rogamos em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estamos na lição número 4 com o tema As Pragas. Espero que meu irmão e a minha irmã aí desse lado já tenham consigo a palavra de Deus e nós vamos ler o verso para memorizar. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim o faraó de coração endurecido não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nós vimos na lição passada que o faraó, ele quis guerrear com o Senhor, ao perguntar quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir. Nós vimos que o coração do faraó ficou endurecido por rejeitar a palavra do Senhor, mesmo vendo todas as evidências. E nós dissemos que isto aplica-se também nos nossos dias, quando os homens, ouvindo a palavra de Deus, as advertências do Senhor, continuam negligenciando, não querendo obedecer, cometendo um pecado contra o Espírito Santo. E nós veremos ainda ao longo desta semana por que o coração do faraó ficou endurecido, ou o que levou o coração do faraó a ficar endurecido. Na lição de domingo nós temos aqui Deus versus deuses. Para segunda-feira, quem endureceu o coração de faraó? Já explicávamos isto na lição passada, continuaremos falando sobre o fato do coração de faraó ficar endurecido. Lição de terça-feira nós temos as 3 primeiras pragas, quarta-feira, moscas, gado e úlceras. Quinta-feira, granizo, gafanhoto, escuridão e, por fim, o estudo adicional. Nesta lição de sábado à tarde, o autor inicia, contamos aqui que um fazendeiro estava tentando fazer o seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou em um gado grosso e bateu no animal. E em seguida falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Nesta passagem, queridos irmãos, o autor nos mostra que em alguns casos é necessário um reforço negativo para que se cumpra aquilo que se deseja. Assim é também na vida espiritual. No caso de Faraó, este que mesmo vendo os sinais de Deus, vendo as maravilhas do Senhor, através de seu servo Moisés, ele não deixava o povo ir. Assim o Senhor trouxe a sua mão pesada para o Egito e também para os deuses de Egito e de forma especial para o faraó. O faraó, queridos irmãos, precisou sentir a vara de Deus nas suas costas. Existem situações que a palavra de Deus nos mostra que a vara pode ser aplicada na disciplina. Para quem? Para os tolos. Infelizmente, há muitos tolos até hoje que não obedecem à palavra do Senhor, não querem saber do assim diz o Senhor. E quando isto eles apresentado, ao invés de obedecerem à palavra do Senhor, mesmo vendo tantos sinais à sua volta, mas o faraó endureceu o seu coração. Assim nos diz o autor. O faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A Bíblia nunca explica explicitamente porque o faraó estava relutante, apesar da ameaça militar que os egípcios temiam que os hebreus pudessem representar. Muito provavelmente, como costumava acontecer com a escravidão, era a questão econômica. Ou seja, para Faraó e os egípcios, ter uma mão de obra barata era vantajoso para o crescimento e a prosperidade do Egito. Deixar o povo ir
Esta seria uma situação trágica para a economia do Egito. Mas, queridos, o faraó viu as maravilhas do Senhor, ouviu da boca de Moisés e Arão que Deus queria libertar o seu povo. Mesmo fazendo tantos sinais, o faraó continuou negligenciando e tapando os ouvidos para a palavra do Senhor. Ele foi um tolo, rejeitando a voz de Deus. Pelas suas próprias palavras, questionou: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Venha comigo para Provérbios, para ouvir o que é necessário para os tolos, quando não ouvem ou quando não obedecem. Provérbios capítulo 26, os versos 3. O chicote é para o cavalo, e a rédea para o jumento, e uma vara para as costas dos tolos. Assim Faraó teve que sentir a vara de Deus nas suas costas. Hoje tem muitos que se apresentam e agem como Faraó, endurecendo o coração, mesmo ouvindo as advertências do Senhor, mesmo ouvindo a mensagem do Senhor. Continuam negligenciando, continuam tapando os ouvidos para que esta mensagem não produza efeito em seus corações. Quando nós vamos para o livro de Daniel, nós encontramos um rei, Nabucodonosor, que quando os filhos hebreus estiveram na Babilônia como cativos, através de Daniel e seus companheiros, ele aprendeu que havia um Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Nabucodonosor, por algum tempo, foi relutante a querer seguir as instruções do Senhor e reconhecer que havia apenas um único Deus verdadeiro que merecia a verdadeira adoração. Mas Nabucodonosor arrependeu-se. O capítulo 4 do livro de Daniel, escrito com o próprio punho de Nabucodonosor, mostra um verdadeiro arrependimento, reconhecendo que só Deus é quem merece adoração. O faraó não quis obedecer à palavra do Senhor, não quis arrepender-se, por isso ele teve um fim trágico. Na lição de domingo, Deus versus deuses, nós vimos que Deus guerreou, não só com o faraó, não só com o povo do Egito, mas com os deuses, os quais o povo do Egito reverenciava. As batalhas que se seguiram seriam entre o Deus vivo e os deuses dos egípcios. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um deus também do Egito. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra as suas divindades. Irmãos, os egípcios desobedeciam diretamente à lei do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir dos versos 3 a 17, nós encontramos ali o mandamento do Senhor. E o primeiro mandamento nos diz logo: não terás outros deuses diante de mim. Os egípcios rejeitaram este mandamento, constituindo várias divindades no Egito. Então, para o Senhor iniciar a sua obra, ele enviou Moisés para o povo e também para o faraó, e que de forma miraculosa mostrou que ele estava com o Senhor. Mas tanto o povo se mostrou incrédulo quanto a Moisés, e o faraó duplamente também mostrou-se incrédulo, não obedecendo à voz do Senhor. Então, enquanto Moisés realizava milagres através do poder divino, os magos, os feiticeiros, os encantadores do Egito também imitavam-lhe. Mas lembrem-se, o poder de Deus é genuíno e o poder de Satanás é falso. Satanás, queridos irmãos, ele traz uma contrafação. Então Deus instruiu Moisés que ao lançar a vara de Arão, ela tornasse uma serpente. Os magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito também fizeram o mesmo. Mas porque Deus é acima de todos os deuses, a cobra de Moisés, a serpente de Moisés, engoliu as serpentes desses mágicos, porque na verdade não eram serpentes. Ou seja, Satanás traz o engano, Satanás falsifica, Satanás é um médium, ele é o mestre do engano. E os seres humanos, nas mãos de Satanás, tornam-se marionetes. No jardim do Éden, serpentes não falam. Não foi a serpente que falou, foi Satanás através daquela serpente. Então no Egito, a serviço de Satanás, eles tinham serpente como Deus.
ok? Mas aqui, para Moisés demonstrar que o Deus do povo de Israel é um Deus maior, acima de todos os deuses, ele trouxe a vara de Arão como uma serpente, que engoliu as serpentes do Egito, para que eles pudessem compreender que aquilo não era nada, era um poder falsificado, era a magia de Satanás, mas que o verdadeiro poder de Deus que cria as coisas do nada estava ali sendo exibido para que eles pudessem aprender, reconhecendo o Deus de Israel, para que pudessem também deixar o povo ir. Mas isto não foi suficiente. Esses magos, feiticeiros, encantadores continuaram lutando contra Deus, fazendo as suas artes mágicas. Quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada a supremacia do Deus vivo sobre a magia e a feitiçaria dos egípcios. O emblema do poder de Faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés a seguraram em suas mãos. Esse confronto inicial demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, como representante do Senhor, tinha maior autoridade e poder do que o Deus de Faraó. Mas não foi suficiente, queridos irmãos. O Faraó continuou com o coração endurecido. Irmãos, na lição passada nós lemos aqui o que a serva do Senhor nos diz sobre o coração de Faraó tornar-se endurecido. Nós continuaremos vendo o que nos diz o espírito de profecia a respeito do coração de Faraó tornar-se endurecido. No livro Medicina e Salvação, na página 126 de 1901, é-nos dito: tudo que o homem semear, isto também colherá. Faraó semeou obstinação e colheu obstinação. Ele mesmo colocou esta semente no chão. Não havia mais necessidade de Deus, por meio de algum novo poder, intervir em seu crescimento. Como quando ele intervém no crescimento de um grão de milho. Tudo o que é necessário é que uma semente seja deixada no chão para germinar e crescer para dar fruto, de acordo com sua espécie. A colheita revela o tipo de semente que foi semeada. Rebelião gera rebelião. Assim como semear vento ajuda as pessoas a colher ventania. Assim nos diz novamente a serva do Senhor que rebelião gera rebelião. No livro Spiritual Gifts, na página 215, é-nos dito: depois que a praga foi interrompida, o rei se recusou a deixar Israel sair. Rebelião gera rebelião. O rei se endureceu de tal maneira, com sua contínua oposição à vontade de Deus, que todo o seu ser se levantou em rebelião diante da tremenda demonstração do poder divino. Irmãos, há muitos que vê Deus manifestando o seu poder na pregação do Evangelho através dos seus servos, mas continuam regendo o seu coração de acordo com os ditames de Satanás, não querendo o Espírito Santo atuar em seus corações para ouvir o assim diz o Senhor. Então, rebelião gera rebelião. Assim o Faraó endureceu o seu coração por negligenciar ouvir a palavra de Deus. Foram tantas vezes que o Senhor buscou impressionar o coração de Faraó através do servo Moisés, mas cada vez mais o Faraó era duro, era um tolo para compreender a palavra de Deus e deixar o Israel ir. Isto é muito importante, irmãos. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que aceitar a mensagem, assim como é nos dito em Malaquias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor vai enviar o seu Espírito para convencer o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eles busquem compreender o caminho da retidão, que busquem conhecer o caminho do santuário, para que saibam que só existe um único Deus, aquele que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas. O Faraó, queridos irmãos, tinha o livre-arbítrio, poderia escolher a favor de Deus ou contra ele, e decidiu-se contra. A lição é clara: recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Isto mostrou-se também para o Lúcifer no céu.
ele teve a oportunidade de escolher, até que as sementes do mal se desenvolveram e não havia mais espaço para o arrependimento. Assim foi também com os nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Deus nos dá a liberdade de escolha, a capacidade de ver qual é o caminho certo em detrimento do caminho errado. E Deus nos dá a possibilidade de fazer a nossa livre, espontânea vontade, escolhendo obedecer a Ele ou deixar de obedecer. Infelizmente, o faraó rejeitou todas essas possibilidades. Escolheu o lado do engano. Plantou rebelião e colheu rebelião. Hoje, as pessoas estão trilhando no mesmo caminho. As pessoas estão aprendendo. As pessoas estão plantando rebelião. A semente foi lançada, queridos irmãos. Se a semente da rebelião foi lançada, é claro que os frutos serão rebelião. Mas se uma semente de amor for plantada, e com mansidão e esperança, é claro que vão brotar frutos de esperança e de mansidão, de acordo com a vontade de Deus. Foi isto que o faraó não quis aprender. Então Deus trouxe aqui 3 primeiras pragas. Irmãos, essas 3 primeiras pragas, o faraó quis, através dos seus magos, também guerrear com Deus, fazer oposição, a medição de forças. Mas nós sabemos que Deus não podia permitir isto até que se demonstrasse o limite do poder de Satanás. Ou seja, Satanás é permitido apenas imitar o poder de Deus até a 3ª praga. O que significa que é o poder que Satanás demonstrou quando foi expulso do céu. Levou consigo a 3ª parte dos anjos. Quando vamos para o livro do Apocalipse, nós vemos que Satanás também irá destruir a 3ª parte, ou seja, o poder de Satanás será exercido na totalidade. Mas como o seu poder está limitado, ele só vai destruir aqueles que não se santificaram, aqueles que não buscaram a Deus. O que nós aprendemos com essas pragas? Nós vimos que o Nilo era a fonte de vida para os egípcios. E a primeira praga afetou o rio Nilo. As águas tornaram-se em sangue. E eles viram que o Deus que eles adoravam não tinha poder para lhes dar vida. Simplesmente Jesus Cristo é a água da vida. Cristo é o pão da vida. Cristo é tudo. Os egípcios tiveram que aprender esta lição, vendo as águas transformando-se em sangue. E o Deus que eles adoravam nada fez. Queridos, isto é muito importante. As pragas iam continuando. As 3 primeiras pragas. Eles puderam perceber que de facto há um Deus acima deles. Deus informou a Moisés que o diálogo com o faraó seria difícil. Na verdade, quase que impossível. No entanto, ele queria se revelar ao faraó e aos egípcios. Portanto, decidiu se comunicar com eles de uma forma que pudesse entender. Além disso, os hebreus se beneficiaram desse confronto, pois aprenderiam mais sobre Deus. Eles aprenderiam mais a confiar em Deus e deixando o povo do Egito confiando nos seus deuses que não eram capazes de lhes livrar ao virem as pragas do Senhor. A primeira praga foi dirigida contra Ap, o deus do Nilo, porque o Egito dependia daquelas águas. Mas mesmo assim, eles não aprenderam a lição genuína da parte de Deus. E Deus foi trazendo mais e mais pragas. Mesmo assim, eles não aprenderam. Queridos, até que veio a 3ª praga, queridos irmãos, demonstrando o poder de Deus, o poder de criar através da sua palavra. Irmãos, aqui mostrou-se mais uma vez que até a própria terra que os egípcios habitavam, a própria terra que os egípcios estavam achando que eram donos, é a própria terra de onde Deus trouxe os piolhos, porque Deus tem poder de criar através do nada. Queridos, isto é muito importante. Os magos, os feiticeiros, os encantadores de Faraó poderiam imitar todo este poder, até todo o poder, até esta 3ª praga. Daqui para frente, não mais. Por que razão, queridos irmãos? Só Deus é quem tem a capacidade de criar. Só Deus é quem é criador e só Ele é que merece adoração. Por isso, quando eles foram cometidos com esta 3ª praga,
Eles realmente reconheceram e disseram: isto realmente é dedo de Deus. Quando eles então foram acometidos com a terceira praga, os magos declararam: isto é dedo de Deus. O faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder. Quando os magos chegaram à conclusão que este é dedo de Deus, o que isso deverá chamar a atenção a nós, queridos irmãos? A Santa Escritura, ela é uma palavra inspirada. Deus foi usando os seus profetas para que pudessem escrever a sua vontade e dizer qual caminho seguir. Mas concernente à lei de Deus, Deus não permitiu que o homem escrevesse. Ele mesmo escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Então, quando os magos reconhecem que esta terceira praga, eles já intitulam como sendo o dedo de Deus, significa que esta praga refere-se à exemplificação do poder de Deus com sua força, em que o homem, se não compreender, não mais pode ter a chance de reconciliação. Irmãos, Deus não permite a falsificação da sua lei. A lei de Deus, ela não é inspirada. A lei de Deus, o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Quando Moisés desceu e viu que o povo estava em apostasia, ele quebrou a lei. Mas mesmo assim, porque não poderia ser por intervenção do homem, a transcrição do caráter de Deus, Deus pediu a Moisés para que subisse novamente. E Deus escreveu com seu dedo nas novas tábuas. O que significa? Que o caráter de Deus é eterno. Deus não muda. Ele demonstra o seu caráter através da sua lei. Então os magos, os encantadores, os feiticeiros reconheceram que este era o poder divino que estava sendo manifestado. Entretanto, o faraó não quis obedecer. Deus foi trazendo mais e mais pragas. Moscas, o gado morrendo e úlceras. Irmãos, o que aprendemos com isto? Quando Deus trouxer as 7 últimas pragas, aqueles que estiverem selados pelo selo de Deus serão protegidos das 7 últimas pragas, enquanto aqueles que tiverem recebido a marca da besta, o selo de Satanás, sofrerão as 7 últimas pragas na grande angústia qual nunca houve, quando Deus derramar as 7 últimas pragas, quando o Senhor deixar o santuário celestial. Então nós vimos as moscas, o gado morrendo e as úlceras. No livro Spiritual Gifts, na página 214, a serva do Senhor nos diz: os que aceitaram a palavra do Senhor reuniram seu gado em estábulos e casas, ao passo que aqueles cujo coração estava endurecido como o coração de Faraó deixaram seu gado no campo. Aqui estava uma oportunidade para testar o exaltado orgulho dos egípcios e para mostrar quem eram os que realmente haviam sido tocados pelo maravilhoso trato de Deus para com seu povo, a quem eles haviam desprezado e tratado. Então, quando os egípcios deixaram seu gado, eles viram o gado morrer com o dedo de Deus. Eles viram o gado sofrer com a ira de Deus. Entretanto, o povo de Israel teve o seu gado guardado, porque eles ouviram e obedeceram à palavra do Senhor. O capítulo 10 do livro Preparação para a Crise Final, com o tema aqui, as pragas, isto na página 143, nos fala de quando que as 7 últimas pragas virão e qual é o paralelismo das pragas que caíram no Egito e as pragas que Deus irá derramar no tempo do fim. Prestemos atenção, irmãos, o que é que diz aqui o livro Preparação para a Crise Final. O derramamento das 7 últimas pragas cobre o mesmo período que o tempo de angústia. Uma vez que termine o tempo e o templo se enche de fumaça, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo sairá dele e aí cessa a atividade intercessora. Sobre os ímpios habitantes da terra serão derramadas os mais terríveis juízos divinos, enquanto os justos que receberam o selo de Deus são maravilhosamente protegidos de todo dano físico. Os impenitentes sofrem os mais terríveis açoites da ira de Deus, que castigam sem mistura de misericórdia, porque Deus retira da terra sua proteção
excepto para os seus filhos, deixando-o à mercê do inimigo. Irmãos, isto é muito, muito terrível. Quando as pragas, as 7 últimas pragas forem derramadas, aqueles que não regeram-se de acordo com a palavra de Deus, não viveram de acordo com a síntese do Senhor, não receberam em sua testa o selo de Deus, receberam assim na testa e na mão o selo do inimigo, sofrerão duramente com as últimas pragas que caem como a ira de Deus sem mistura. De que lado o irmão quer estar? Estamos já na reta final. Nós vemos que essas pragas que foram caindo foram um exemplo de aquilo que virá no tempo do fim. Quando Deus derramar as 7 últimas pragas com o seu todo poder, os deuses de Egito foram derrotados pelo poder divino. Cristo sempre triunfará. Importa nós obedecermos a Deus que os homens. Estarmos atentos, obedecendo a palavra do Senhor. Estamos trazendo esta mensagem de advertência antes que aquele grande e terrível dia do Senhor possa vir. Essa é a tua escolha, querido irmão, querida irmã. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e fazer parte do povo remanescente de Deus, pregando as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens de misericórdia da parte de Deus, para preparar um povo para estar em pé naquele grande e terrível dia do Senhor. Queres tu fazer parte? Continua estudando a palavra de Deus, continua orando e continua de forma especial ensinando aos outros a estar preparados, porque o Senhor está vindo. Que Deus abençoe a todos vocês, e se ainda não é inscrito no canal, mais uma vez, quero lhe convidar a inscrever-se no canal, ativar o sino de notificações, deixar os seus likes e também compartilhar esta lição com os demais irmãos. Nos vemos na próxima lição, que será mais e mais interessante. Que Deus abençoe a todos. Até mais.